Senhor Jesus. Estamos aqui na rádio e hoje responderemos algumas perguntas, algumas curiosidades de alguns irmãos, familiares. E vai ser assim, né? Um programa de perguntas e respostas. Ok, muito prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos, tá ok? Estamos com uma expectativa boa hoje de estarmos aí compartilhando de algumas coisas que o Senhor tem colocado em nossos corações e em nome de Jesus Cristo queremos que será de grande valia para todos nós, para a minha vida e para a vida de quem estiver ouvindo esse programa em nome de Jesus, tá ok? Paz. E mandem suas perguntas para nós, para nossa página, nosso site. Olá, Antônio e Nidan. Problemas no áudio? Tá muito baixinho? É porque você tá falando baixo, fala mais alto aí pra... Melhorou o nosso áudio. Tá melhor? Me dá um retorno. Voltou? Ok? Voltou, né? Amém. Então, daqui a pouco estaremos com os irmãos. Eu não sei se os irmãos ouviram, né? Estávamos com problema no áudio, mas estamos aí com grandes expectativas hoje de estarmos respondendo aos irmãos aquelas perguntas que o Senhor tem colocado nos corações dos irmãos e os irmãos têm nos enviado. E creio que será de grande valia para as nossas vidas em nome de Jesus, tá ok? A paz. Qualquer pergunta, estamos aqui, né, ao vivo na rádio, mas pode estar nos enviando via Facebook mesmo, que estaremos respondendo, tá bom? Família é um projeto de Deus, então invista na sua família. Ok. Mais uma vez, estejam aí atentos para tudo aquilo que vai acontecer hoje e creio que será uma bênção em nome de Jesus, tá? A paz. Nidan tá assistindo. Nidan, um abração, meu querido. Grande abraço pra você e ó, saudade, hein? A paz. Tchau. Olá. Então, perguntas bem formais e informais. Nos enviaram bastante curiosidades e queremos compartilhar com vocês essas dúvidas que são pertinentes de muitas famílias, de muitas pessoas. E que possamos assim começar com essas dúvidas. Uma posição melhor. E aí, aos que estão online, bom dia, acordou cedo. Alexandre Fazelo, acordou cedo, varão. Olá, Alexandre. Prazer em te ver aqui, meu querido. A paz de Cristo. E esteja aí, orando por nós. Amém? A paz. Você vai cansar assim, gente. Tem que interagir, né, cara? Ok, gente. Então, estamos num momento aqui de intervalo e daqui a pouco estaremos aí iniciando o nosso breve momento de estarmos aqui falando um pouquinho sobre família, tá ok? E para quem não sabe, nós estamos aqui todo primeiro sábado do mês, das 6 às 7 da manhã, né? Para mim, 6 horas da madrugada, porque é complicado. Para mim também, 6 horas da madrugada. Mas o Senhor merece todo o esforço e os irmãos também, tá ok? Na verdade, hoje nós teremos um trabalho um pouco interativo, né? Não estamos fazendo como sempre fazemos de costume, que é estarmos trazendo uma palavra aqui compacta, mas estaremos fazendo um trabalho respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que têm chegado a nós. Ó, vamos começar aí. Isso aí, você ouviu aí com o Carlos Oliveira.
o sonho de Deus, né? Então você se veja nesse sonho aí e continua em frente, o sonho vai ser materializado. E sem delongas pelo tempo, nós vamos passar direto aqui para o nosso amigo. Tem muita gente aqui ligadinha na tamanho desse dia, mas a gente passa aí pelo pastor Osmar e a sua esposa Daniela, amém? Pode seguir, pastor. Amém, pastor. É um prazer estarmos aqui com os irmãos mais uma vez. Tá? Quero mandar um abraço aí para a comunidade cristã Cristo em Nós, a nossa igreja amada, o qual eu sou o pastor. Quero mandar um abração aqui para minha filha Letícia, Alexandre Fazelo, Nidan, que está nos assistindo, né? E, enfim, para os ouvintes. Amém. Okay? Glória a Deus, é verdade. Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. E daremos início às nossas perguntas. Hoje nosso tempo é um pouquinho mais curto, bem reduzido. E a primeira pergunta, qualquer pergunta para o pastor você pode estar mandando, tá bom? E tem uma pergunta de uma anônima. Ela se apresentou como Anônima de Ramos. Ela fez a seguinte pergunta: motel é coisa de cristão? De casal cristão? E aí, pastor? E aí, pastor? O que acontece? Deixa vocês falar disso, Né? que eu estou aqui olhando. O que acontece? Sabe? Na verdade, a gente, assim, o povo cristão, o povo evangélico, ele é um pouco místico, né? Gosta de algumas coisas místicas. E por aí, algumas vezes, temos escutado coisas que não são verdade. Tipo, a palavra motel é demoníaca, porque motel, ela vem de duas palavras. Vem de mot, que é morte, e El, é Deus, Deus da morte. Na verdade, não é isso não, tá? A gente escuta muitas coisas por aí, ainda mais no advento da internet. Temos escutado muitas coisas ruins, mas na verdade o motel ele surgiu em 1925, né? 1925, um empresário querendo fazer um lugar de descanso para viajantes. Né? Eram pessoas que viajavam de carro, aí do lado da rodoviária ele fez um prédio para que essas pessoas descansassem, alugar alguns quartos, né? Então ele juntou lá a primeira sílaba de motor, né? Que é mo, e hotel. Aí colocou o final, a parte final da sílaba, tel, motel. Então, na verdade, o objetivo principal do motel era esse, era hospedar viajantes de carros, né? E com o passar do tempo, lá para década de 60, 1960, aqui no Brasil, o motel ele começou a fazer parte, né? Ele se tornou, no caso, lugares para pessoas amantes, né? Pessoas que começassem a namorar, né? Mas aquela parte demoníaca, ela está fora. Isso aí é uma criação, né, de pessoas que, na verdade, não conheciam muito bem do início dessa questão aí de motel, né? Então, quando a gente olha para um motel e falamos com relação à vida de casal, primeiro, o motel não é um ambiente muito bom, né? O motel é um ambiente ruim, porque o motel, ele ali, hoje, principalmente, os motéis são usados para amantes, para pessoas que relacionamentos homossexuais, né? O motel também tem aquela questão da higiene, né? O motel, por ele ser um lugar de excessivamente rotativo, isso, né? De um curto período de hospedagem para esse fim. Então, o que acontece ali que eu tenho até dificuldade de crer que cada hóspede que entra ali, ele está ali deitando em cima de um lençol limpo, com certeza, deitando em cima de uma piscina, usando uma piscina com água renovada. Então, ali a questão da higiene é muito ruim, né? E também ali, essa questão do motel para os casais, ele pode tornar assim, a palavra de Deus nos fala, né, para que a gente possa evitar a aparência do mal. E algumas vezes causa confusão, de repente o casal, ainda que seja casado, alguém vê ali, rapaz, o irmão fulano, o pastor fulano entrando no motel, ou então a irmã fulana, e algumas vezes essa questão não vem à tona, mas fica no coração, nos corações de algumas pessoas que visualizaram aquilo. E lá a pessoa está assim, em pecado, com amante. Então temos que tomar cuidado com isso. Mas é pecado? A pergunta é pecado? Na verdade é que a gente não pode colocar pecado onde não
existe. Então, na verdade, a Bíblia, ela não nos diz que isso aí está um casal casado em um motel é pecado. A palavra de Deus não diz, então eu também não vou dizer. Porém, se você tem um dinheirinho a mais, né? Ou então, se não tem, junta aí um dinheirinho a mais, um pouquinho, Resort. E vai para um hotel com a sua esposa, Um resort, vai para uma hotel pousada, fazenda. né? Aluga um quarto, um apartamento em frente à praia e aproveita. É melhor. Tá bom? Quero aí. Então mandar esse recadinho aí para a Anônima de Ramos. Então, para você aí, Anônima de Ramos, eu creio que está respondida a sua E pergunta. bem respondida, porque até eu fiquei sem saber de tudo isso, agora estou sabendo. Temos aqui também a segunda pergunta, tá? Esse casal também, um é Rodrigo e mora em Olaria. Ele faz a seguinte pergunta. E também vieram outras perguntas bem similares à do Rodrigo. E diz assim: como lidar com interferência de familiares dentro de um casamento? Ou seja, como que a família pode interferir diretamente, de forma negativa, dentro de um casamento? Como lidar com isso, pastor? E quando a gente fala isso, pensa logo na sogra e no sogro, né? Por que Terrível. será? Coitada da sogra e do sogro. Né? O que acontece com relação à interferência, ou seja, viver uma vida a dois já é difícil. Né? Já temos assim aquela dificuldade, criações diferentes, duas pessoas de personalidade diferentes vivendo debaixo do mesmo teto, então é diferente. Então, o que acontece? A gente não quer interferência. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a nossa independência financeira. Por quê? Se nós não somos independentes, financeiramente, então não temos que casar. Porque algumas vezes a pessoa casa e é totalmente dependente financeiramente dos pais, dos sogros, dos amigos, das irmãs, totalmente dependentes. Então o que acontece? Aí acaba dando margem para que as pessoas passem a interferir. Por quê? Porque já que está toda hora buscando um recurso aonde a fonte não é você mesmo, então você acaba abrindo espaço para que pessoas venham interferir na sua vida. Então, quer casar, né? Seja independente financeiramente. E entender que algumas vezes a gente não quer que a parte do nosso cônjuge interfira, né? Aí eu não quero que a minha sogra e meu sogro interfiram no meu casamento. Porém, eu permito que minha mãe e meu pai interfiram. Então, uma das coisas interessantes para que a gente possa entender também, assim, já que tivemos um probleminha aqui no som, né? Desculpe, mas vamos lá. Então, já que nós não queremos que a outra parte interfira no nosso relacionamento conjugal, a outra parte, o sogro, a sogra, o cunhado, então é necessário que a gente seja firme também com relação à nossa parte. Então eu tenho que mostrar que minha mãe também não pode interferir, o meu pai também não pode interferir. Ninguém. Para quê? Para que haja também pelo menos um acordo. Né? Ou seja, nem os meus não interferem, nem os seus não interferem. Né? E essa questão aí da interferência, temos que tomar um cuidado, que temos que ser firmes. Né? Temos que ser firmes. A casa é minha, mas também não podemos ser mal educados, porque ali nós só não queremos interferência, mas também não estamos buscando inimizades. Não é verdade? Então é necessário que haja uma posição firme. Porém, temos que ter a sabedoria, porque até para termos posições firmes, temos que ter unção. Não é verdade? E então, agora, a sogra está sendo usada pelo diabo. Quando fala de sogra, eu lembro do evangelista da nossa igreja. Rodrigo. Pastor, eu amo a minha sogra, e missionária Hilda. Amém. Glória a Deus. E morei 14 anos com meu sogro. Olha. Então, Eu sei o que é isso. Estou aqui lembrando de Falou em sogra, eu eu vou lembro poder sempre falar, do Rodrigo. não Tem como esquecer. é verdade. Então, algumas vezes a sogra ela é usada, ou o sogro é usado demoniacamente para acabar com o relacionamento. Eu vou acabar com o relacionamento do meu filho, eu vou acabar com o relacionamento da minha filha. Quando isso acontece, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se afastar. É isso mesmo. Aí não tem jeito. A gente tem que se afastar. Por quê? Porque senão é aquele velho ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate. E, Não é verdade? pastora, a Bíblia é bem clara quando fala:
anda... deixará o homem a seu pai e sua mãe. Essa questão do deixar é importantíssima. Se não for aplicado no dia a dia, não é só saber esse versículo, mas é viver esse versículo. Essa aí, tem que cortar o cordão umbilical. Cortar o cordão, porque senão a família acaba vivendo a sua vida e você perde um casamento porque tem deixado a interferência, né, de outros, que agora se torna secundário. Por mais que você tenha um relacionamento familiar, um vínculo, um afeto amoroso, mas o seu relacionamento principal hoje é com o seu esposo e com a sua esposa. Ou esposa, não é? E filhos. Amém. Então, isso aí é a resposta que nós trouxemos para o Rodrigo. Tá bom. Rodrigo, respondido aí. Vamos lá. Terceira pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Essa também é boa. Essa é de uma mulher. E eu creio que muitas mulheres têm essa mesma dúvida. E fala o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página. Como manter um casamento com excesso de ciúmes? E aí? Como manter um casamento com excesso de ciúmes? Foi uma irmã também que nos mandou essa pergunta. Talvez ela viva isso dentro da sua casa e quer saber como funciona, pastor. Como manter esse casamento? Olha só, ciúme geralmente vem de desconfiança, né? E hoje em dia, infelizmente, a infidelidade está muito corriqueira, infidelidade conjugal. Assim, tá até sendo normal isso aí. Né? É status, algumas vezes. Tem gente que até gosta de mostrar que realmente é infiel, né? E além da ajuda sair, tudo isso interfere, né, para aquelas pessoas, ou seja, na nossa sociedade, no geral. E pessoas, algumas vezes, ditam regras nas vidas das pessoas, e essas pessoas acabam vivendo de acordo com o que esse novo modelo de vida traz para nós, né? Então, o que na verdade eu quero falar, não só para as pessoas que têm ciúmes, mas para as pessoas que sofrem de ciúme. Para aquelas pessoas que têm ciúme, uma das coisas que é necessário, assim, você é ciumento, então olha só, o namoro e noivado é um estágio para o casamento. Comece a observar o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado. Sabe por quê? Porque não adianta reclamar depois de ciúme. O meu esposo tem uma postura assim, e essa postura já estava sendo sinalizada muito antes de casar. Lá no período de noivado, mas sabe o que acontece? Aquela infeliz frase. Não, mas no casamento eu vou mudar ele. No casamento eu vou mudar ela. Né? Então, as pessoas que têm ciúme, esteja observando, né? E outra coisa também, por outro lado, mantenha um pouco a calma, que algumas vezes você pode estar enxergando coisas que não existem. Né? Você vai querer falar alguma coisa? Ciúme é muito ruim. Para quem sofre, né? Porque às vezes a pessoa não tem intenção nenhuma de causar esse tipo de sentimento. Tá só vivendo naturalmente, ou conversando com um amigo ou com uma amiga. E a pessoa, talvez, por ter sofrido algum tipo de decepção amorosa, acaba projetando até para o seu futuro, o seu atual cônjuge, e isso acaba assim, atrapalhando até uma vida, tirando a paz. Eu acho que assim, a palavra certa, ciúme tira a paz. É verdade, ciúme. Então assim, para correr um pouquinho aqui para o nosso horário, então, e para quem sofre de ciúme também, lá atrás é sinalizado, observe aí o seu esposo, a sua esposa, é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa absurdamente ciumenta, então não é para casar. Isso tem que ser bem enfático. Então não é para casar. Então, querido, e por outro lado... ciúme é proteção? Não, olha só, nem sempre. Né? Nem sempre é proteção. Vou botar uma pilha aqui, né? Por outro lado, também a gente tem que frisar o seguinte, que algumas vezes a gente tem que olhar pra gente, porque pode ser que a gente, sem saber, esteja provocando também esse ciúme. Né? Dependendo da nossa postura, dependendo de onde nós estejamos. Né? Eu estava com o meu amigo ali conversando, saí da casa dele 1h da manhã, só estava não tem nada a ver. Boa. Então, algumas vezes, realmente, não tem nada a ver. Entendeu? Mas, olha só, como é que outra pessoa se sente? Então, olha para si mesmo, para ver se de repente você pode estar provocando isso aí, né, na vida da pessoa. Um pouquinho de ciúme sempre é bom. Né? Não só para pessoa que sofre, mas para pessoa que tem ciúme, sempre é bom. Mas também não vamos fazer com que esse pouquinho de ciúme que nós temos, né, não vamos menosprezar as pessoas que estão conosco.
nos nossos cônjuges, queremos dizer assim. Tipo, algumas vezes a gente tem aquele pouquinho de ciúme, mas a coisa explode de uma tal maneira que você começa a rebaixar a pessoa, começa a falar que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, e algumas vezes esse ciúme se torna danoso. Pastor, tem pergunta ao vivo também aqui, mas eu vou pular. Daqui a pouco eu te respondo, Letícia. Quarta pergunta, que também vieram umas 4 ou 5 dessa mesma pergunta. Até onde devo manter o meu casamento? Ou seja, qual o limite para eu continuar investindo em algo que não está dando muito certo? Existe um limite para isso? Assim, já orei, já fiz tudo, mas não está dando certo. Até quando eu sei que é de Deus continuar investindo nesse casamento? Tá bom, quem foi que fez a pergunta? E ela mora em Vista Alegre. Mas pediu para manter anonimato. Tá, anônima de Vista Alegre. Olha só, não podemos afirmar o tempo exato. Qual o tempo que eu tenho que manter, né, o meu casamento ou não? Mas olha só, o ideal é que haja sempre uma tentativa de reconciliação em brigas, né? Mas a palavra de Deus nos fala sobre o adultério. O adultério nos dá aval para estar abandonando o relacionamento. E também a Bíblia fala sobre o abandono por um incrédulo. A palavra de Deus fala, ó, se o incrédulo não quer ficar com você, lá em 1 Coríntios, né, 7, se o incrédulo não quer ficar com você, então deixa ele embora. Tá ok? Mas a Bíblia fala sobre esses 2 casos. Mas aí a gente encontra outros casos também. E aí? E os maus tratos? Físicos e emocionais? E as agressões? Né? Então, a gente entende que todas essas coisas, tipo assim, uma pessoa que está morando dentro da casa debaixo do mesmo teto de uma pessoa e o seu filho está sendo abusado. Né? A pessoa que tem vício em pornografia, a pessoa que tem vício em droga, em álcool, a pessoa que está envolvida com criminalidade. Então, o que a gente entende é que quando a pessoa faz isso, a pessoa também, de uma certa maneira, está adulterando. Está adulterando aqueles princípios, né? Aquelas palavras que falou no dia do casamento para o seu cônjuge. Não é verdade? Então, como nós falamos, existe realmente a questão bíblica do adultério, mas aí a gente tem que começar a dosar. Será que Deus gostaria que nós estivéssemos vivendo debaixo do mesmo teto com uma pessoa que está sempre, corriqueiramente, abusando de um filho e de uma filha sem a gente fazer nada? Então tem hora que é melhor dar um basta. Tem hora que é melhor dar um basta. Quando eu entendo assim, aí já é uma coisa minha, entendeu? Pastor, pastora, que quando há um abuso hediondo, repetidamente, sem arrependimento, então já é hora de a gente dar um basta. Agora, quando não há incompatibilidade, aí dá para correr atrás, dá para tentar uma reconciliação. Última ou penúltima pergunta. Essa mora em Braz de Pina. Você tem que deixar de ser você para viver bem com o seu cônjuge? Ou seja, se anular para poder fazer a vontade do outro e perder a sua identidade. Perder quem você é. Aquela pessoa, o meu marido quer me mudar de qualquer maneira, né? Então, o que acontece? O casamento em si, ele já exige por si só mudanças, né? Dificilmente a pessoa pode continuar a mesma coisa. Então, o casamento, ele por si só, ele existe mudança. E quando a gente parte para um casamento, a gente tem que estar aberto a essas mudanças, né? Eu falo sempre uma frase assim, que o amor é míope e o casamento é um bom par de óculos, né? Um minuto. Tá bom, então. Então, o que acontece? Para finalizar, faz o seguinte, a mudança principal que tem que existir na sua vida é se tornar igual a Jesus. Né? Se você está mudando para satisfazer capricho de esposo ou de esposa, então não é por aí. Não. Né? Você tem que mudar. Há pecado na sua vida, então deixe se transformar por Jesus. Porque essa é a principal mudança. E eu termino aqui porque acabou o nosso tempo, tá? Obrigado aí. Boa, gente. De Braz de Pina. A gente queria fazer muita coisa aqui, mas o tempo não deu. Mas fica orando aí para aumentar o tempo, mudar tudo, porque tem gente que quer estar perto do Jacó, mas diz que é de madrugada. Mas Deus vai mudar essa madrugada, vai mudar tudo. Toda a nação, 322. Eu estou crendo que Deus vai mudar o horário do rádio, vai mudar muita coisa, que eu vejo só testemunho. Bom, é a segunda-feira, nós estamos mais juntos nessa nação, é uma beleza. Não tem nem lugar de botar carro aqui, que o meu carro vem ficar. Fui lá para o terceiro andar.
Mas tá bom. Esse é sinal que a coisa está tendo muita repercussão e nós estamos aí dentro dela. Oremos, não, vamos despedir. Obrigado, um abraço para todos os ouvintes, Igreja Cristo em Nós, os bombeiros também lá do DPR, Copacabana. Aos que estão ao vivo agora, Viviane, Cassiano, Letícia, um abraço, a paz do Senhor Jesus, e assistam a live, que o Senhor possa estar abençoando vocês. Foi um prazer estar com vocês. Uma coisa depois de vocês. Solta o galo aí, que o galo não falou nada hoje, coitado. Muito obrigado pela audiência aí de vocês, pela paciência, pela disposição de acordar cedo. Muito obrigado, e vocês estando aqui conosco é uma ótima companhia também. Um grande abraço, espero assim ter respondido, e qualquer pergunta a mais, pode falar com a gente, que a gente está aí para estar assim, se ajudando. Tá ok? Um beijo a todos. Quer saber como vai orar? Se tem como se organizar em oração? É só se organizar, que tem tempo para orar. Pergunta que veio ao vivo aqui pra gente. Organize seu tempo, priorize Deus, né? Buscai primeiro o reino e a sua justiça. A gente se organiza para almoçar, jantar, para trabalhar, então a gente tem que se organizar para orar. Disciplina. Comunidade cristã, Cristo em Nós, um abraço para vocês. Vocês moram nos nossos corações. Podemos dar uma fotografia aqui.